Boa noite, estou de volta aí, trazendo mais uma mensagem para todos os nossos ouvintes, acompanhantes, participantes e aqueles que estão inscritos no canal Revelações do Reino de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem acerca de o que somos nós, o que Deus separou para nos transformar de criatura em filho. Antes nós éramos criatura, estávamos presos a um estado de religiosidade, não conhecíamos a verdade de Deus e vivíamos sem Deus na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Estávamos sem Deus, estava verdadeiramente separado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12 fala sobre isso. Estavam separados da comunidade de Israel, estavam sem Deus na terra. Mas Deus, por amor ao homem, enviou Jesus em forma de homem para nos salvar, nos resgatar. Mas também Ele nos deu, irmãos, uma série de mandamentos para a gente seguir, uma série de mandamentos para que nós venhamos viver Deus plenamente e estar em Deus plenamente. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus é muito clara. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Preste bem atenção que nós só somos reconhecidos filhos de Deus após o batismo. Mas nesse versículo a palavra é clara. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós é que nos declaramos filhos de Deus, através dos mandamentos, da obediência aos mandamentos. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, 13, 15, diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, nós não podemos dizer eu amo Jesus e não guardamos os mandamentos dele. Vivemos coisas totalmente diferentes, coisas que não tem nada a ver com Deus, muitas vezes costume, tradição, sem se preocupar se é bíblico ou não aquilo que estamos vivendo, sem se preocupar se aquilo faz parte dos mandamentos de Deus. E vivemos aquilo anos e anos, separado de Deus, como servo, ainda como escravo, sem encontrar o verdadeiro sentido do que é ser filho de Deus. No versículo 13, do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quero fazer uma pergunta para você que está há anos na igreja e sua vida não mudou ainda, não transforma, não há transformação na sua vida, na sua família. Será que você já nasceu de Deus? Será que você já nasceu para viver Deus plenamente como verdadeiro filho de Deus? Amados, às vezes nós pecamos porque não buscamos conhecer a Bíblia e conhecer Deus como Ele é. No livro de Lucas, capítulo 3, a gente vê que Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, capítulo 3, versículo 21, Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, ele só foi reconhecido filho de Deus depois do batismo. Ele só foi reconhecido pelo próprio Deus como filho depois que ele se batizou. Olha que está escrito aqui, ó. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amados, Jesus foi gerado pelo Espírito. Ele foi gerado pelo Espírito. Mas ele só foi reconhecido por Deus como Filho de Deus após o batismo. Então, esse é o caminho. Deus, ele nos falou. Foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que o receberam.
Então, para você se tornar um filho de Deus, para você tornar-se bem-aventurado, ter autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os males que Jesus venceu, a doença, as forças opressoras, a morte, Jesus venceu isso tudo. Mas para que você tenha esse poder, essa autoridade de vencer também todas as coisas, você tem que se fazer filho de Deus. Primeiramente, aceitar Jesus como teu Salvador. Depois, se batizar, para que Deus venha reconhecer você como filho. E o Espírito Santo se apoderar de você e você se tornar a imagem e semelhança de Deus com autoridade para pisar as forças do mal. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15, a palavra de Deus é muito clara. Nós só temos poder depois que se batizamos. Diz assim, eu disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Preste atenção, você vai pregar o Evangelho para as criaturas. É a Bíblia que diz, não sou eu. O que é criatura? Criado por Deus, mas que ainda não tem Deus. Ainda não conhece Deus. E aí ele diz no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, o batismo, além de ele transformar você em filho de Deus, ele testifica da sua fé. Se você não crê, você não se batiza. Se você não se batiza, você está condenado. Então, e preste atenção no versículo 17, que depois do batismo, ainda, além de Deus te reconhecer como filho, olha o que acontece. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Depois do batismo. Os sinais começam a seguir os que crerem depois do batismo. É depois do batismo que você entra naquele versículo, João 14, 12, que Jesus diz assim, na verdade te digo, que todo aquele que crê fará as obras que eu faço, e fará maior que esta, porque eu vou para o Pai, depois do batismo. Os sinais começam a te seguir. Você se batizou, se tornou filho de Deus, e os sinais começam a te seguir. Você começa a viver o reino de Deus plenamente, porque o Espírito Santo se apoderou de você, você se tornou a imagem e semelhança de Deus com autoridade. Pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, depois do batismo. Depois do batismo que você é reconhecido como filho de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, o batismo não salva. Se o batismo não salva, por que Jesus se batizou? Se o batismo não transforma a vida das pessoas, por que Jesus se batizou? Você lembra o que ele disse? João Batista disse para ele, necessário que eu vou a ti e você venha a mim. E o que ele falou? Para que se cumpra as escrituras. Então você se batiza para que se cumpra as escrituras na sua vida. Para que você se torne filho de Deus, se faça filho de Deus e comece a representar Deus na terra, com autoridade. Não é, irmão, simplesmente o nome de uma igreja, de uma denominação ou uma religião que realiza na área. O povo de Deus foi separado para ser imagem e semelhança de Deus com autoridade, poder, discernimento, vivendo Deus. Outra coisa que talvez você não saiba. Você sabia que o povo judeu se batizou em 2 etapas? Eles se batizaram quando saíram do Egito para entrar no deserto. E se batizaram todos que nasceram no deserto. Se batizaram quando atravessaram o Rio Jordão. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus é clara. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A nuvem representava o Espírito Santo. E o mar representou o batismo nas águas.
Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que a gente, para se tornar filho de Deus, temos que obedecer os mandamentos de Deus, se batizar, tomar ceia e viver uma vida plena em Cristo Jesus. Não basta apenas, irmão, se fazer promessas sobre a tua vida. É necessário levar você a cumprir os mandamentos de Deus e viver os mandamentos de Deus. É necessário levar você a compreender as Escrituras, porque dela procede a vida, porque dela procede todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos ensina a ser filho de Deus, nos ensina a vencer as doenças, nos ensina a vencer a miséria, a vencer as forças do mal. Mas nós temos que conhecer a Bíblia. A palavra diz, Mateus 22, 29, erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É através das Escrituras que você é herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. É através da Bíblia que você deixa de ser servo e se torna filho. Lembra que Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, versículo 8, não apartai da sua boca o livro dessa lei. Medita nela dia e noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque então fará prosperar o seu caminho. Fará prosperar o seu caminho. A prosperidade, irmão, ela vem da obediência. Foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu amado, comece a declarar para o mundo que você é filho de Deus, com palavras, com sinais de prodígio, sinais de maravilha, fazendo a diferença, sendo a diferença e sendo bem-aventurado em todas as coisas. Comece a mostrar para o mundo que você não é apenas um religioso, que você não tem apenas uma denominação, um costume ou uma tradição, mas que você é filho de Deus porque foi gerado pelo Espírito através da palavra de Deus. Medita nessa palavra, viva ela e conheça a importância de se batizar, a importância de se fazer filho de Deus para que seja um vencedor em Cristo Jesus. Eu deixo para você essa palavra e quero que essa palavra edifique a sua vida e tire a venda dos seus olhos para que você comece a cada dia buscar conhecer a Bíblia e viver a palavra em nome de Jesus. Até breve, voltaremos com mais mensagem, despertamento e revelando os segredos do reino de Deus. Fique na paz.